Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter atendido a gente. Imagina, bom dia, Pedro. Bom dia, Kiko. Prazer imenso. Bom dia, Serrano. Prazer é todo nosso. Tudo bem, meu caro? Tudo ótimo. Serrano, um dia depois aí dessa micareta bolsonarista, juntou 12.400 pessoas, nós estamos ainda tentando entender o que está acontecendo, mas queria te ouvir. O que está acontecendo? O Bolsonaro está definitivamente fora do jogo e o Bolsonaro está se reorganizando, como diziam os italianos, fazendo um aggiornamento. Como é que você vê agora o cenário político, à luz também desse depoimento que o Alexandre de Moraes marcou do núcleo 2 da trama golpista, em que vão depor o Carlos e o Eduardo Bolsonaro? Vai ser por videoconferência entre 14 e 21 de julho. Por favor, meu caro. Eu tenho uma visão pessimista disso, sabia, Kiko? Mas eu sou ruim de política. Eu quero só dizer assim, claramente para as pessoas. Então não se impressionem, porque eu erro demais nessas coisas assim. Não é minha área. Não... Em geral, você tem acertado muito, hein, professor? Não, imagine. Mas não tenho mesmo. Eu acho, francamente, que a gente está indo para um novo momento na política conjuntural brasileira. É um rearranjo das forças de direita com as forças do que a gente costuma chamar de centro. Uma boa parte desse centro nos apoiou para enfrentar o extremismo bolsonarista, não porque tem nenhum repúdio moral ou político ao bolsonarismo extremista, mas é que o bolsonarismo extremista passou a atacá-los. Atacar o Supremo, atacar uma série de ambientes, a Globo, etc. Tal, que obviamente tiveram que reagir para sobreviver. E a forma de reagir foi se aliar conosco. Mas eu acho que essa aliança nossa está em questão hoje. Eu acho que essas forças de centro têm a oportunidade, de uma vez só, de liquidar o bolsonarismo de um lado e de liquidar com a gente. Liquidar eu falo temporariamente, claro, né? Mas dar uma pancada nos dois lados e se estabelecer como uma força cogente no país, a força que tem grande chance de ganhar a próxima eleição, né? Porque com a condenação do Bolsonaro pelo Supremo dessa forma rápida com que está havendo, em que ele tem chance de ser condenado antes da eleição, o bolsonarismo talvez não tenha outro caminho senão apoiar Tarcísio. E o Tarcísio é um sujeito que conversa bem com o bolsonarismo, mas conversa bem também com o STF, conversa bem com as forças de centro, né? Ou seja, junta-se muito interesse aí. O mais importante para mim no evento ontem não foi ter ido 12.000 pessoas, flopou ou não flopou. É a postura do Tarcísio de poupar o STF nas críticas. Isso dá um sinal de qual construção política ele está fazendo. É um sinal, né? Porque, convenhamos, hoje a STF não é só a STF. Do jeito que a coisa ficou, ele é uma força de centro. Ele interfere na política de disputa de poder. Não deveria. Foi falta de cuidado dos nossos dirigentes ao nomear ministros. Mas a realidade é que interfere, que faz parte do jogo, né? E nesse aspecto eu acho que está se construindo aí dentro do país uma alternativa que nos exclui, junto com a exclusão do bolsonarismo. Então, acho que tem perigo do Lula enfrentar uma frente conservadora, como ocorreu em São Paulo, por parte do Boulos, e isso dificulta muito o nosso trabalho aí pela frente. Interessante. Deixa eu colocar aqui o Tarcísio falando. Isso deve dar uma dor de cotovelo em algumas pessoas, porque só tem uma pessoa que é chamada de Emílio Ademar. Mas ninguém. É o maior líder político da história. A gente está aqui para pedir a justiça, para pedir a anistia, para pedir a pacificação, para orar pela esperança, para orar pela prosperidade, pelo futuro. E a gente sabe que essa prosperidade, esse futuro vai chegar. Foi um tempo, bem há pouco tempo, que a gente viu o presidente da República que fez uma transformação no Brasil. E esse presidente, eu digo, o privilégio de trabalhar. Foi o presidente que saneou as estatais. Foi o presidente que não aceitava pelas coisas. Foi o presidente que se preocupava com as pessoas. Foi o presidente que levou água para o Nordeste. Foi o presidente que concluiu águas paradas. Foi o presidente que criou o PIX. Foi o presidente que salvou empregos com benefício emergencial. Que salvou empregos com o plano. O presidente que sempre olhou com andar de paz. Foi ou não foi? Quem foi esse presidente? Porque está tudo caro, isso não é tudo caro. Mas em 2 anos e 7 meses, destruíram tudo. O Brasil não aguenta mais a desastre. O Brasil não aguenta mais a corrupção. O Brasil não aguenta mais o governo caçador, o juro alto. Quem paga essa conta do juro alto são vocês. O Brasil não aguenta mais aumento de imposto. O Brasil não aguenta mais o PT. Aumento não aguenta.
vida. Só veio lembrar para manter a diferença. Esse líder está aqui falando com liberdade, se não houver liberdade, não há democracia. A democracia sem liberdade, a democracia sem liberdade, perdão, esse homem é o Brasil grande, é o Brasil da família, o Brasil de Deus, o Brasil da liberdade. Deus, pátria, família, liberdade, ninguém vai tirar isso de nós. Esse rearranjo que você mencionou, que vai nos excluir, é um rearranjo das forças da burguesia com o Tarcísio. O Tarcísio seria um Bolsonaro 2.0 mais domesticado. Eu acho que o Tarcísio é o que mais está aparecendo, né? Porque, veja, o Bolsonaro está sendo encurralado. Ele não vai ter outro jeito. Para ele ter chance de não ir para a cadeia, ele vai ter que ter uma anistia, ele vai ter que ter acordo com alguém com condição de vencer. Segundo, a gente habituou nos últimos anos a, equivocadamente, ver o STF como se fosse uma ponta de lança progressista. São conservadores a maior parte dos ministros. Eu conheço cada um ali, né? A maior parte dos ministros ali são conservadores. É uma questão de diálogo entre as forças conservadoras atrair esses ministros. O conservadorismo no Brasil não precisa tomar nenhuma medida, como foi feito na Hungria, na Turquia, de agredir o STF, agredir institucionalmente como o Bolsonaro quer fazer para tomar conta do judiciário. É só dialogar. Vamos ser objetivos, gente. Os ministros são conservadores. Houve uma aliança com uma parte do conservadorismo. Eu falo conservadorismo porque no Brasil, para mim, não tem propriamente centro, né? Liberal, assim. É difícil você ver, né? Houve uma aliança por esse período conosco, mas essa aliança está em questão hoje, né? Então, eu acho que é possível que haja... Eu não sou especialista nisso, nem tenho tanto foco nisso, mas é a intuição que me dá, pelo que eu leio das matérias, e pelo que a gente fica sabendo e ouve e tal. Então, eu acho que é possível uma construção desse tipo, sabe? Agora, podem haver contradições nisso? Podem haver contradições que inviabilizem isso que eu estou falando. Por exemplo, essa pressão em cima do Tarcísio para ele atacar diretamente o ministro Alexandre, para ele atacar diretamente o Supremo, e ele não tem feito isso. Aliás, o que eu soube é que tem uma grande influência de amizade entre ele e o ministro Alexandre. Então, esse tipo de postura pode levar a uma contradição que o bolsonarismo resolva lançar seu próprio candidato, aí eles racham e a coisa melhora para nós. Mas você vê que o movimento do Tarcísio é, de um lado, agradar o bolsonarismo ao máximo que ele pode, para poder ter o apoio dos bolsonaristas, e, ao mesmo tempo, agradar o centrão, agradar o chamado centro, as forças mais moderadas, né? Onde você tem grande influência da Globo, de alguns ministros do STF, de parlamentares importantes, né? Então, partidos aí de direita, então ele está querendo, e ele não está errado na estratégia dele, viu, Kiko? Uhum. E o Bolsonaro, se ele for condenado com essa agilidade toda que nossa própria turma está ansiando, ele não vai ter jeito. Ele não vai ter jeito. Ele, para se livrar, vai ter que ser na política. Vai ter que fazer acordo com alguém que ganha eleição, que tem apoio desses setores que eu estou falando aqui. Então, ele talvez não tenha outro caminho senão fazer acordo mesmo. O Tarcísio está sendo muito hábil, né? Se colocando como número 2, o número da camisa dele. Ele estava com a camiseta azul. Por que ele não foi com a verde e amarelo? É a terceira vez que ele faz isso. Porque ele quer mostrar que não é golpista. Que ele é de direita, não é golpista. Ele põe o número 2 atrás, porque quer dizer que o número 1 é o Bolsonaro. Ele reconhece isso. Ou seja, ele vai lançando mensagens de um lado e de outro, né? Ele está profissionalizado nesse assunto, não é nenhum tonto, não. Está muito profissionalizado. Para mim, é extremamente mais perigoso que o Bolsonaro para nós, né? Isso é outra análise. Então, eu acho assim que eu acho que nós vamos ter essa dificuldade, talvez, aí. Mas pode ser que as contradições das forças de direita sejam tão grandes aí, tão inamovíveis, que esses bolsonaristas têm um pedaço desses, são loucos pra caramba. Então, assim, acabem brigando e não seja isso que eu pensei, né? O Aldo Fornazieri escreveu um artigo para nós comparando o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes ao governo federal, e dizendo que os dois têm as duas virtudes maquiavélicas do leão e da raposa, a força do leão e a esperteza da raposa, em oposição ao governo federal, que é covarde. E ele diz que não tem como escapar do enfrentamento hoje. Você concorda com isso, dentro do que você mesmo está dizendo, aí a saída é polarizar? É ir para a esquerda? Eu acho que não tem outro jeito. Sim, mas é impressão minha, né? Mas eu acho que não é um problema só do Brasil também, né?
Aqui no Brasil, eu vou te ser muito franco, Kiko, eu acho que nós temos aí a chance de reeleger o Lula, temos que fazer tudo por isso, né? Mas isso só vai adiar, isso vai adiar 4 anos, uma grande questão. Nós vamos precisar mudar. O modelo da esquerda brasileira foi vitorioso, não dá para ficar desprezando o que a gente fez pelo país, né? Uhum. Agora, inclusive, a nossa última grande tacada foi garantir a democracia. Se não fosse o Lula, não teríamos democracia hoje no Brasil, né? Então, demos grandes contribuições, civilizou muito o país, com todas as contradições, e podemos aqui fazer uma live um dia para fazer crítica aos governos do PT, tem um monte. Mas a realidade fez muito mais acerto que erro. Agora, esse modelo eu acho que esgotou. A gente tem que encarar, no Brasil e no mundo, esse modelo da esquerda pós-muro, que esgotou. Nós vamos ter que reconstruir uma esquerda, mais atuante, com mais personalidade, porque senão nós vamos morrer. Porque a realidade é a seguinte, a extrema-direita está monopolizando essa força transgressora que há na sociedade e que, em essência, ela é justa, ela não se satisfaz com o que o sistema propicia para as pessoas. O tal do sistema capitalista, neoliberal, que tirou qualidade de vida de muita gente, está tirando, né? E principalmente não oferece esperança, né? Então, eles acabaram monopolizando a força transgressiva e fica parecendo para as pessoas que só tem um jeito de ser contra o sistema, você ser de extrema-direita, né? É a estética, é a fala, é a atitude, vamos dizer, atitude, né? A gente fica muito malemolente, houve um pragmatismo tóxico que tomou conta da esquerda no mundo inteiro. A política não é... Realidade não é só... Perdão, a materialidade ou realidade não é só a dimensão concreta da existência. Existe uma série de outros fatores que compõem a existência, afetivos, subjetivos, ideias, etc., né? A materialidade não é só concretude, né? E no campo da política, então, você tem que ter ideias, tem que oferecer horizonte, né? Você consegue, por exemplo, satisfazer as lideranças com cargos e poder e pegar um pedaço do povo com benefícios sociais por um determinado tempo. Se você não tem ideia, projeção, você não conquista corações e mentes. E aí fica difícil ter um projeto de mais longo prazo sem isso, né? Então a gente precisa retomar, precisa voltar a ter um projeto de futuro, né? E eu acho que ao falar em projeto de futuro é buscar a nossa identidade. Nós precisamos retomar uma identidade mais esquerda, né? Eu acho que isso é essencial, né? E vamos ter que conversar sobre... Tem uma série de problemas e contradições entre a gente que a gente precisa conversar melhor, né? Vamos ter um projeto de humanidade, vai ter um projeto identitário, vai ter um diálogo entre eles. Vamos construir que tipo de modelo de socialismo? Não vamos esquecer a questão da liberdade, vamos esquecer... A gente vai ter que discutir essas coisas, né? Ter dissensões entre a gente, mas eu acho que vai ter que chegar uma hora, vamos ter que retomar isso, e vão ter que surgir novas lideranças. Os mais velhos, tipo eu, assim, tem que, da minha faixa etária, vou ter que abrir mão um pouco de espaço para surgir uma juventude aí, que é quem vai ter que comandar esse processo, né? Mas, assim, eu estou vendo isso, acho que seria muito importante a gente conseguir eleger o Lula, que esses 4 anos de respiro dá para a gente o tempo que a gente precisa, pelo menos aqui no Brasil, para a gente ir se reestruturando, né? E torcer para que a esquerda no mundo faça isso também, porque quando você tem uma onda mundial, fica muito mais fácil você fazer as coisas aqui, né? Mas seria muito importante reeleger o Lula para o país, para a democracia e para nós, assim, eu acho. Quer dizer, continua também uma questão de salvação nacional, né? Porque a volta da extrema-direita é muito complicada, né, Serrano? Mesmo que esteja nesse formato de frente conservadora, nós vamos ter uma situação horrível, que é esse centro que a gente atraiu uma parte, não para o nosso projeto, mas para a democracia, né, para o projeto de garantia da democracia, vai acabar aliado à extrema-direita. A extrema-direita contamina a direita, a centro-direita, eles contaminam, eles trazem essa gente para projetos mais radicais, mais, assim, extremistas, né? Eles contaminam, mesmo não sendo eles o núcleo do poder. Uhum. E está no momento em que eles estão numa onda mundial em favor deles, né? Então, eu acho muito perigoso isso, né? Agora, por outro lado, você me pergunta, o que você acha que está rolando? Eu acho que começa a se ensaiar no Brasil, não sei se vai dar certo, esse projeto que eu te falei, de uma reaglutinação das forças de direita,
capturando esse centro que nos apoia. Chamam de centro no sentido brasileiro. Para mim não tem ninguém de centro aí, né? Mas esse conservadorismo mais moderado, vamos dizer assim, capturando esse segmento. Estava com o Lula em 2022 e está pendendo para uma candidatura aí. Para um outro modelo, um outro modelo. Então você pega um cara que nem o Tarcísio, ele como é que vocês falam? Ele come, eu vi outro dia aqui, come com talher, né? Quer dizer, então, mas assim, então ele assusta um pouco menos que o Bolsonaro, mas no conteúdo, veja a postura dele em São Paulo, é terrível, né? É terrível. Sim, terrível. Essa polícia daqui, por exemplo, é a cara dele, né? Agora, você é muito modesto, claro, dizendo que não acerta, tal. Em geral, você acerta, sim. Estão criticando a mim porque eu estou fazendo perguntas de cientista político para você, mas você, na prática, virou isso também, por força aí das circunstâncias. Você falou o negócio do Trump, e eu queria abordar isso dentro desse quadro que você está dizendo aí. Na sexta-feira, a Suprema Corte Americana decidiu por 6-3 limitar a autoridade dos juízes de instâncias inferiores para bloquear ordens do Trump. Ele classificou essa decisão como vitória monumental e a procuradora-geral, a Pam Bondi, afirmou que o interminável fluxo de medidas cautelares contra o presidente será interrompido. O caso tem origem na ordem do Trump de eliminar o direito constitucional à cidadania por nascimento. Tem um nome em latim para isso, que eu não lembro agora. Para filhos de imigrantes em situação irregular. A decisão da Justiça entrará em vigor dentro de 30 dias. Como é que você enxerga isso aí também dentro desse quadro que você está falando de direita e esquerda? É terrível essa decisão. Ela mostra, para mim, uma grande vitória política do Trump, no plano interno lá dos poderes dos Estados Unidos, e um grande vacilo do judiciário norte-americano, talvez o início de um grande desmoronamento dos direitos da democracia norte-americana, né, da república. Né? Acho que quando a gente fala Estados Unidos, eu não vejo lá muita democracia, mas eu vejo a primeira grande república que nós tivemos na modernidade, nesse ponto, um grande avanço. E a garantia de direitos, que foi a característica da república que eles fundaram. Né? E isso estou vendo desmoronar. O que significa essa decisão do judiciário? Que se o filho de imigrante que nasceu nos Estados Unidos, né, e que quiser ver reconhecida a sua cidadania, e vejam, isso é explícito, acho que é a 14ª emenda americana, é explícito na Constituição americana, está escrito na Constituição americana, que quem nasce, é o jus solis, que a gente chama no direito, quem nasce em solo americano é cidadão norte-americano. Isso impede que o executivo, que o poder de Estado, exerça uma força arbitrária determinando quem é cidadão, quem não é. Foi um grande avanço humano isso na época, gente. A gente não tem ideia do que isso significou na época. Né? Os imperadores escolhiam quem era o súdito e quem não era. Né? A partir dali é a ordem jurídica que estabelece a norma, a lei, que civilizadamente estabelece claramente quem é cidadão e quem não é. Essa determinação da segunda corte, o que ele diz? Que o juiz não pode dar decisões com efeito, tem uns nomes em latim que é difícil a gente do direito deixar de usar, mas chama erga omne, ou seja, decisões que vão em favor de toda a comunidade, independentemente dos indivíduos terem pedido ao judiciário aquela proteção. Então, o que ela impediu foi isso. O juiz só pode dar uma ordem, suspendendo a ordem executiva do Trump, se o indivíduo for lá com um advogado e pedir uma ordem para suspender em relação a ele. Só que, veja, a boa parte desses filhos de imigrantes que nós estamos falando, que é gente pobre, que não tem dinheiro para contratar advogado, o custo de uma medida judicial nos Estados Unidos não é que nem no Brasil, o custo é imenso. Né? Ou seja, é praticamente destruir a proteção real dos direitos fundamentais da Constituição norte-americana para a sua cidadania. Né? Impediu, porque como é que se fazem os juízes? O sujeito entra com uma class action, entra com algumas medidas que são possíveis lá no modelo do direito norte-americano, e ele dá uma ordem em favor daquele que pediu e em favor de todos os outros da mesma situação. Então ele suspende a eficácia da ordem executiva na jurisdição dele, para todo mundo, em favor de todo mundo. É isso que foi impedido pela Suprema Corte norte-americana. Então isso significa um atentado contra os direitos. Os direitos não são abstrações, como a gente imagina, eles são atos de poder. Né?
Para você garantir os direitos, você precisa de um poder de Estado que vá lá e os garanta, contra o outro poder de Estado, que é o executivo, às vezes o legislativo. Precisa de força. O judiciário é quem garante os direitos nesse tipo de sistema. Quando você tira a força do judiciário, como aconteceu, ele não pode mais dar ordem que beneficia a todos da jurisdição, todos que moram naquela jurisdição. Quando ele não pode mais fazer isso, você tirou força dos direitos, né? Agora, para um cidadão norte-americano ter reconhecido a sua cidadania de nascimento, ele vai ter que contratar um advogado individualmente, ir até juízo e pedir só que ele seja beneficiado. Kiko, quando você dá um aumento, eu fui secretário de Negócios Jurídicos em prefeitura, aliás, do PT, uma das primeiras que teve no Brasil. Quando a gente dava um aumento de tributo, que às vezes você sabe que tinha dúvida quanto à legalidade, quanta gente você acha que ia na justiça reclamar? Uhum. Nada. Entendeu? Valia a pena pra cacete fazer aumento legal. Porque... Não, antigamente não tinha essas medidas que tem hoje no Brasil de ação civil pública, essas coisas que dão efeito para todo mundo, só dava efeito para o sujeito, e ninguém reclama, porque não tem dinheiro, não tem conhecimento, não sabe aonde ir, né? Então, essas ordens que existem no modelo norte-americano é muito interessante. O juiz dá uma ordem que beneficia a todo mundo que é titular daquele direito, no caso, todo mundo que nasceu em solo americano, na jurisdição dele. O sujeito não precisa ir atrás de um advogado, etc., para ter o benefício do reconhecimento. Agora a Suprema Corte suspendeu isso. Isso matou os direitos nos Estados Unidos. Matou. E foi uma grande vitória do Trump no projeto dele de acabar com a República Norte-Americana e ele virar o imperador de fato. Porque se você for pegar a teoria geral do Estado clássica, qual que é a diferença entre república e monarquia? A periodicidade dos mandatos. A república tem mandatos periódicos e o rei tem um mandato vitalício. Essa que seria, vamos dizer, a grande distinção. Só que não é só isso. Império, às vezes, quer dizer monopólio do uso da força, monopólio do uso do poder político. E é isso que ele quer. Ele pode até ser que ele se submeta a uma eleição de fachada a cada 4 anos, os pessoal de extrema-direita, mas o que eles querem é monopólio do uso do poder político, monopólio do uso da força. Não quer que tenha tripartição de poderes, que é um judiciário fraco. Agora, a própria Suprema Corte americana enfraqueceu o judiciário norte-americano. É uma tragédia. É uma tragédia para os Estados Unidos e para o mundo isso. Vocês vão ver. Essa cooptação do judiciário americano pelo Trump, você esperava, achava que ia ter uma resistência, como no Brasil há contra a extrema-direita? Como no Brasil, não. Como no Brasil, não. Porque aqui no Brasil o que houve foram que forças conservadoras foram atacadas. Sim. De forma atabalhoada pelo bolsonarismo. Foi erro deles, estratégico. Né? E essas forças se reuniram em torno do judiciário para protegê-lo e, com isso, criou uma contraforça grande. Uhum. Né? Não foi ninguém de esquerda que criou isso. Vamos... Não. Tá bom. Então, foi uma contradição interna no bloco de forças, aí, né? Interior, entre as frações da burguesia, vamos dizer assim, de uma forma clássica. Agora, lá nos Estados Unidos, parece que não está havendo essa contradição da forma que eu imaginei que haveria, porque você tem uma tradição de defesa dos direitos nos Estados Unidos que não é se desconsiderar, né? O problema é que ela é muito feita pela política, porque os Estados Unidos é quem inaugurou a ideia do judiciário ser o defensor dos direitos, com a ideia de uma Constituição superior. Só que ainda foi feito isso muito no influxo do direito inglês, que é um direito em que não há judiciário para defender direitos. É a política quem defende os direitos, é o parlamento. Os ingleses acreditam nisso e eles têm uma longa tradição em que isso funciona, mais ou menos, mas funciona. Os Estados Unidos, por mais que ele tenha criado um modelo de controle jurisdicional da constitucionalidade das leis, das decisões políticas, etc., controle pelo judiciário, por mais que ele tenha feito isso, ainda recebeu um influxo muito grande no seu sistema do modelo inglês. Só que lá ficou meio mal ajeitado, a impressão que dá, entendeu? A política não está garantindo agora os direitos, aliás, ao contrário, a política está triturando os direitos e o judiciário não está cumprindo seu papel, que seria o de garantir os direitos, de pôr limite, né? Ele está aderindo a essa onda conservadora. Quando você vê a composição da Suprema Corte americana, você entende, a maioria ali é conservadora, né? Isso foi uma derrota que a gente foi tendo lá aos poucos, né? Mas francamente, eu cheguei a ter esperança que mesmo conservadores, e se você for ver a história da Suprema Corte, socorre momentos históricos. Os direitos civis
foram garantidos nos Estados Unidos na década de 50 por decisões de cortes conservadoras, né? Então, porque isso às vezes acontece na história, mas agora não aconteceu. A realidade é que eles acabaram aderindo. A realidade é que o Trump está dominando o executivo, dominando o legislativo e agora parece que dominando o judiciário. Vai ser um problema para eles lá e para o mundo, viu? Você fala de uma crise de identidade da esquerda. Não é uma crise de identidade da própria democracia liberal, desse modelo? As pessoas não estão mais acreditando. Por isso que quando se fala nisso como uma bandeira para protestos, há tão pouca adesão, que não entrega, a democracia não entrega. Mas é uma crise nossa também, isso é uma grande discussão que tem aí. Eu tenho um grande parceirão, meu amigo, meu cliente agora, aliás, que é o Breno, né, que a gente sempre diverge sobre isso. Mas, assim, a questão dos direitos, para mim, não é só uma questão liberal, na forma como eles foram construídos durante o século XX. Tá. Os direitos não foram dados pela burguesia, eles foram conquista dos trabalhadores. Essa democracia constitucional que nós tivemos no pós-guerra não existiria sem a ação da esquerda, no interior das sociedades capitalistas, pelas suas próprias contradições, né? Os direitos foram conquistas, primeiro dos trabalhadores. Começou em 1848, as jornadas de Paris foram massacrados por Louis Bonaparte, mas a partir dali os trabalhadores passam a ter um papel político. E vejam, nessa época, Marx escreveu o 18 Brumário nessa época, é um livro brilhante, né? Genial. Nessa época, quem que era o cidadão da democracia burguesa? Era o homem branco dotado de patrimônio ou renda. O trabalhador não tinha cidadania formal, não tinha direito a votar e ser votado, a mulher não tinha direito a votar e ser votada, os negros nem seres humanos eram considerados no Novo Mundo. E o voto era censitário. E isso foi mudando por conquista mesmo. Décadas depois, os trabalhadores conquistam a voto no pau, o direito a voto no pau, e quando conquistam o direito a voto, passam a ter outros direitos, porque passa a exercer mais poder. As mulheres sufragistas é quem conquistaram o voto para as mulheres, não foi dado pelos homens, né? Mais de 1.000 pessoas 1.000 mulheres foram presas no Reino Unido, muitas morreram, estouraram bomba em órgãos públicos, não foi um papinho, um diálogo. Hoje em dia se fala tudo assim, foi diálogo. Que diálogo, velho. Todo mundo conversava. Todo mundo conversava, Quando acusam o Lula de ter criado, né, nós e eles, no Brasil todo mundo se dava bem, né? Claro, todo mundo se dava bem pra caralho. Os negros, veja a história deles, nos Estados Unidos e aqui, como é que foi o pau. Eles conquistaram o direito a voto. Então, os direitos, eles foram, através do exercício de poder, que é o voto, eles foram conquistados mesmo pelas pessoas. E quando a gente fala em socialismo, isso está querendo dizer o quê? Fundamentalmente, não é um sistema que exclua a liberdade. Tem gente que pensa assim, é um surto isso. Nenhum momento é isso. A ideia de... Primeiro, quando se fala socialismo em Marx, você não está falando de um sistema que amplia o poder de Estado. Quando ele fala ditadura, ele não está usando ditadura no sentido que nós usamos. O Estado socialista para Marx é para destruir o Estado. Não é para fortalecer o Estado. A lógica do socialismo é ir a caminho da destruição do Estado, que é o comunismo, né? Portanto, quando a gente fala isso, está falando em radicalizar os direitos e não acabar com eles. Então, quando os caras querem acabar de vez, o que faz a democracia liberal? Hoje é uma democracia liberal muito mais evoluída que era no século XIX. Mas o que ela faz é declarar apenas os direitos, e daí a burguesia luta para manter esses direitos como mera declaração. E efetivar na vida das pessoas. E nós lutamos para efetivar. Nós queremos justiça social, igualdade, liberdade para todo mundo, não liberdade só formal. Eu tenho o direito formal a ir à França. Nós queremos que todo mundo tenha grana para ir à França, né? Eu posso exercer de fato essa liberdade de escolha, né? Então, socialismo, quando a gente fala, é fundamentalmente radicalizar os direitos, né? E não, quando a gente fala de a liberdade das mulheres não é uma questão socialista, claro que é a igualdade com as mulheres, claro que é. Como é que você vai pensar socialismo se as mulheres serem iguais, sem os negros serem absolutamente iguais, sem os LGBT serem plenamente aceitos no ambiente social? Que modelo é esse que a gente está pensando em criar, né? Por isso que eu falo, temos que debater o nosso horizonte, né? Agora, o que acontece quando atacam a democracia liberal? O problema não é atacar a democracia liberal, Kiko. Você acha que a extrema-direita ou a direita ataca o Estado, pelo que ele é como força burocrática? Eles só querem um Estado forte, armado, potente, cheio de arma,
Vivem defendendo o armamento do Estado. Quando eles atacam o direito, é um mecanismo de linguagem. Perdão, quando eles atacam o Estado, é um mecanismo de linguagem que eles usam para atacar os direitos. Que é isso que a gente passa a vida defendendo. Eles estão atacando nós. Eles não estão atacando a burguesia que defende a mera declaração dos direitos. Porque se for embora a declaração, para a burguesia, foda-se. Eles estão atacando nós, que não queremos os direitos apenas como declaração. Nós queremos os direitos como realidade para todo mundo. Para todos da sociedade. Eles estão atacando nós quando eles atacam o Estado. Nós no sentido da defesa dos direitos. Eles estão atacando os direitos. Você acha que o Trump, quando ataca o sistema norte-americano, ele está atacando o armamento, o imenso dinheiro que os Estados Unidos gastam em arma e proteção, armamento nuclear? Ele está propondo se desarmar, por exemplo? De jeito nenhum. Ele está propondo tirar o poder da burocracia estatal em si. Não, ele quer mudar as pessoas da burocracia para pôr gente dele, mas não tirar o poder. Quando ele ataca o Estado, ele está atacando os direitos sociais, os direitos de liberdade, os direitos de justiça, os direitos humanos, os direitos de minoria. É isso que ele está atacando. E eles estão corretos. O alvo deles tem que ser esse mesmo, senão eles não seriam extrema-direita. Né? Então, quando a gente tem essa confusão, não, a esquerda está defendendo a democracia liberal, não, a esquerda está defendendo os direitos. E foi uma conquista humana difícil de se ter. Né, que custou a vida de um monte de gente que passou pelo planeta. Aliás, o que nós observamos, o que afetivamente nos qualifica como esquerda? A gente olha para trás, vê a história humana, e a gente vê que a imensa maioria dos seres humanos que passaram por esse planeta, nesse novo modelo de vida humana que surge com a Revolução Agrícola, 12 mil anos atrás, até hoje, só conheceu a vida como sofrimento e dor. E a gente quer acabar com isso. Então, o que nós fazemos é isso, é querer radicalizar os direitos. E eles querem acabar com os direitos. Querem voltar a um modelo de vida onde não havia esse tipo de limite. Então, o que nós estamos defendendo não é a democracia liberal como poder burguês. Não é os direitos como a burguesia entende. O que nós estamos defendendo são os direitos que foram conquistados por aqueles trabalhadores que se fuderam e morreram em greve, por aquelas mulheres que foram presas no Reino Unido, por aqueles LGBTs que foram massacrados, que na Grã-Bretanha tinham que escolher entre a prisão ou se auto... esqueci agora o nome que se dá a palavra. Quando você se automutila, né, quimicamente. Castra, ou pela castração química, né? Pelos negros que enfrentaram, vamos dizer, até hoje enfrentam um problema de um profundo preconceito racial no cotidiano da existência social e nas suas formas de exercício da cidadania. Quer dizer, então é isso que esses caras querem atacar, e é isso que nós defendemos. Nós não estamos defendendo a democracia liberal como forma de Estado, como forma de reprodução de desigualações próprias do capitalismo. Não, nós estamos defendendo os direitos. Né? Que é uma conquista do povo, que é uma conquista de quem está por baixo. Né? A diferença nossa para o liberal é que o liberal quer manter isso na mera declaração, na forma. Por exemplo, eles propõem igualdade como formal. Eu estudo isso, eu leciono isso há 40 anos. Quer dizer, o princípio da isonomia, o princípio da igualdade como uma dimensão meramente formal. Nós propomos a isonomia como algo material. É importante que as pessoas tenham mais igualdade na distribuição de riqueza. Porque senão elas não conseguem ter liberdade. É falso dizer que há liberdade, que a liberdade é inimiga da igualdade. A igualdade é irmã da liberdade. Você só consegue ser livre realmente numa sociedade igual, fora do patamar da igualdade de acesso. A gente tem que ser diferente no campo da cultura, no campo dos desejos, no campo da expressão artística, né? No campo da manifestação simbólica da existência. Aí nós temos que ter muita diferença entre a gente. No campo de acesso à riqueza, não. Nós temos que ter um acesso mais igualitário para podermos ser livres, para podermos ter diversidade na vida cultural, né? Na vida simbólica que a gente tem entre nós. Né? Então, eu creio que é essa construção. Nós não estamos defendendo a democracia liberal, nós estamos defendendo algo muito mais profundo, que é a essência do nosso projeto para o mundo, e que a gente tinha que assumir claramente esse projeto. Nós não aceitamos Constituição, direitos, como mera declaração formal. Nós precisamos de igualdade. A igualdade como algo essencial para ter liberdade. Né? Para isso é importante ter um acesso igualitário aos mecanismos de acumulação de riqueza.
Agora, isso não significa excluir os direitos, ao contrário, é fortalecê-los e radicalizá-los, levar para a vida das pessoas e não para uma mera declaração formal, né? Então, não tem nada de democracia liberal, isso na forma como a esquerda usa a palavra democracia liberal. É que a análise é superficial, então fica fácil esse tipo de fala, né? A crise da democracia liberal. Não, os democratas liberais estão satisfeitos, eles se adequam bem ao fascismo. A crise é nossa, nós não estamos sabendo enfrentar isso, porque eles atacam o que a gente defende. Nós queremos direitos para todo mundo e eles não querem. Eles querem privilégio. Eles usam o nome direito. Quantas vezes eu já falei aqui que quando a extrema-direita fala de direito à livre expressão, está falando de fato de um privilégio à livre expressão. Sim. E não de direito. Sim. Porque direito pressupõe universalidade. Direito para todo mundo. E eles querem um privilégio à livre expressão. Eles querem ter direito à livre expressão e o outro não. O cara quer ter o direito a ir lá e reprimir o gay no ambiente social e o gay não poder ter direito a expressar seus afetos. Não tem problema nem que o gay vive a sua eroticidade do jeito que ele quiser, seu erotismo do jeito que ele quiser. A liderança lá da extrema-direita na Alemanha é uma mulher gay, mas não pode sair do armário. Eu tenho 4 filhos, nenhum é hétero em casa. Os 4? A velha, a menina, que eu acho que tem um pouco mais. As outras meninas são bi, o rapaz é gay. Mas então, eu vivo então no meio dessas questões. E aí, cara, você fica convivendo com isso. Pô, é um mimimi no ambiente social da direita? Não, tudo bem, eu tenho até amigo gay e tal, mas é o seguinte, eles têm que ser discretos. Discreto, rapaz. Que discreto. A gente tem direito a manifestar a sua afetividade, né? Então, esse tipo de coisa, onde que isso está contra o socialismo? Isso é o socialismo. É as pessoas serem igualitárias no direito que elas têm de exprimir pensamento e afeto. Igualdade não é só na grana. Igualdade em todo patrimônio que a pessoa tem. Riqueza material e riqueza simbólica. Poder exprimir seus afetos e seu pensamento é riqueza simbólica. Me dá vida. Então, quem é socialista e não defende isso, não é socialista, desculpe. É um autoritário que vive formas de ranço e as coisas que o autoritarismo traz na vida, né? Então, o que nós temos que entender é o seguinte, que hoje os ataques à democracia liberal não são a democracia liberal como nós entendemos ela, são a nossa. Aqueles que estão lutando para efetivar os direitos. Eles atacando o Estado, a realidade do discurso dele, o subdiscurso que é a verdade, eles estão atacando os direitos. Eu não vi um cara de extrema-direita, nem o Milei, ser contra um Estado forte, que possua armas, que possua dinheiro, que tenha uma grande estrutura burocrática sob controle deles. Eu vi eles atacarem o Estado para, no fundo, atacar os direitos. Muito bom. A Hannah Arendt, na origem do totalitarismo, ela fala disso dos nazistas também, do Hitler falar mais de uma Alemanha mítica do que do Estado alemão. Tem uma diferença para essa extrema-direita de hoje? Você citou o Milei, o Bolsonaro quer dar um golpe de Estado, ele quer ter aqui para poder matar essas pessoas que você citou. É isso? Cara, em relação, por exemplo, ao pessoal que pensa como nós, a lógica deles é a extinção física da gente. Nós não podemos ter ilusão. Não existe bolsonarismo moderado. Eles mudaram a forma, em vez de ter estados duais, como falava Ernest Frankl, são as ditaduras, vamos dizer grosso modo, o estado de exceção se manifestar por governos de exceção, agora o estado de exceção se manifesta por medidas de exceção. Mas isso não é menos autoritário. Eu não sei se você viu. Essa nova forma autoritária que existe no século XXI se manifestou na Hungria, na Turquia, na Polônia, Israel começou também, depois da parada. Mas a ideia é a seguinte, é você ter a produção de medidas de exceção no interior de um regime que, pelo menos aparentemente, é democrático ainda. Mas você vai tendo medidas ditatoriais no interior dele. Começou assim. Eu identifiquei, fui um dos que identificou, muita gente identificou no mundo, esse tipo de fenômeno. O primeiro artigo que eu escrevi foi em 2006. Agora, o Milei, que pouca gente fala, inaugurou uma nova forma que o Trump usou de forma mais radicalizada. O que faz o Milei? Ele encurta o tempo dessas medidas de exceção. Ele entra no poder e oferece 600 projetos para o parlamento. Né? Um parlamento sob domínio dele. O Trump edita ordens executivas, centenas delas. Até agora não tem nem cadastramento.
de tudo que está rolando. Quer dizer, ou seja, eles encurtaram o tempo. Quer dizer, e encurtar o tempo de medidas de exceção significa ter uma ditadura de fato. Né? É algo que está muito próximo do que era o modelo do Estado dual. E agora você teve a subjugação do judiciário norte-americano aos desejos do Trump. Quer dizer, pelo menos por um período, nós vamos ter mecanismos ditatoriais muito ativos no interior daquela sociedade. Né? Então, agora, o que eles fizeram foi melhorar o discurso, uma maquiagem um pouco melhor em termos de democracia, mas a essência é a mesma. Essa gente que nós estamos lutando é o mal extremo. E a lógica deles é a nossa eliminação física, ou simbólica, não precisa ser o físico, corporal. Nos elimina simbolicamente. Né? Uma parte da gente é subjugada a eles. Como? Aderindo, sem dizer que está aderindo, se transformando em algo parecido com eles. Então a gente tem uma parte da esquerda que parece tão fascista quanto os fascistas. Né? Gente que eu me lembro na Argentina criticou o Milei porque a mulher dele apareceu de biquíni. Maria, jura? Que porra que é isso? Entendeu? Pô, nós estamos em que lado da vida aí? Nós vamos virar moralista agora no plano sexual, é isso? Né? Então, e tem às vezes alguns comportamentos, até a título de discurso identitário, que no fundo é discurso fascista. Né? Então eles cooptam uma parte da gente, retiram a nossa potência própria de existência, quando nos colocam como mais ou menos igual a eles. E uma outra parte do nosso contingente está perdido, sem projeto e tal, né? Porque realmente é difícil, né? Teve uma mudança no mundo muito grande, eles dominaram esse mecanismo de comunicação aí, a gente ainda está. Mas a gente tem que acreditar, eu acredito brutalmente, que no fundo, o que é melhor para a humanidade são o que nós fazemos. Né? Eu não pensaria o que eu penso, eu achasse que era melhor para a humanidade, acho que ninguém aqui, né? E é verdade isso, nós temos que entender, por mais que tenha essa coisa pós-moderna de narrativas e discursos, é óbvio, o ser humano é um ser de linguagem, dá para entender o porquê que pensam isso, mas radicalizaram um pouco nisso também. Então, a realidade é que tem uma realidade material, né? Eu pego isso aqui, isso existe materialmente, não tem como, né? Então, e essa realidade material, acho que nós compreendemos melhor ela. Nós temos um monte de vacilo, ação política não é algo racionalizado, é algo muito afetivo, tem uma série de problemas, mas a realidade é que a gente vai acabar saindo dessa situação de derrota que nós estamos, porque senão a humanidade vai sucumbir, a lógica desses caras vai matar a humanidade. Eles não vai sobreviver na mão deles, né? Então, nós estamos com uma tarefa que é humana, assim, nós temos que carregar a humanidade nas costas, nesse momento. Só isso? É verdade, temos que carregar nas costas. Só o Corinthians? Pode ser só o Corinthians? Só o Corinthians a gente carrega mesmo. Agora, os progressistas têm isso, a esquerda tem isso no mundo hoje. Nós temos que carregar a humanidade nas costas, não tem jeito, não tem mais ninguém que vai fazer. Por isso que eu acho que a gente tem que recuperar a identidade nossa. Não adianta confiar nos liberais. Pega a história. Na hora do vamos ver, eles aderem. Né? Você pega a Mises, que eles vivem dizendo que é liberal, que é um cara admirável. Tem lá um livro dele sobre a democracia clássica, tinha para vender, não sei, naquele negócio de Kindle. Não sei se ainda tem. Eu tenho aqui no meu Kindle. Né? Tem um capítulo inteiro que ele defende, na época, o apoio ao nazifascismo por parte dos liberais, dizendo que só o nazifascismo para combater os sociais-democratas comunistas. Né? Então, não tem, cara, essa gente acaba aderindo, cria esse tipo de discurso. Liberal não é a favor dos direitos. É a favor dos direitos só como declaração, no plano formal. Peguem os textos dos liberais sobre o princípio da isonomia, qualquer um. Eles vão defender a isonomia, que é a ideia de igualdade, apenas no plano formal. Né? Ou seja, ele não defende o direito à igualdade. Né? Igualdade real. Então, esses caras não defendem os direitos. Por isso que eles abrem mão com tanta facilidade, historicamente. Porque para eles é uma mera declaração formal. Né? E a vida é um conjunto de indivíduos, então, enquanto o indivíduo está bem, foda-se. É mais ou menos isso, quer dizer, então, nós não podemos confiar, está na nossa mão a defesa da civilização e da humanidade. Então, nós não podemos vacilar nisso aí. Nós temos que passar um momento, e vamos ter que passar um momento de reconstrução, mas de muita esperança, acho eu, porque na nossa mão está depositado o futuro da humanidade mesmo. Uhum. Você viu o cara que ganhou as primárias dos democratas lá em Nova York e que deve ser o prefeito da cidade, Mandani, que é um muçulmano de 30 muito arrumado, né? Ele se declara socialista americano, é claro.
Claro, mas é um avanço para o dia de hoje. Né? Exatamente. Esse sujeito aqui... The name is Mamdani. M-A-M-D-A-N-I. You should learn how to say it. Experience matters. Esse é o jovenzinho ali. Você vê aí uma saída em se autodeclarar o que você está dizendo? Eu sou a salvação do mundo, eu vou lutar por isso, e eu sou de esquerda, de uma maneira declarada, sem tentar, como você diz aí, tentar, sei lá, cooptar o pessoal que quer nos matar, no final das contas, que são os liberais. Eu acho que eles têm que ter uma identidade. Nós temos que disputar esse espaço disruptivo que é no ambiente social com a extrema-direita. Temos que disputar com eles. O Lula está fazendo isso agora, de alguma maneira, na sua opinião, ou não? O Lula, para mim, cara, ele tem outro papel. Não adianta cobrar do Lula que volte a ser uma liderança de movimento social como ele era. Ele é uma liderança do país hoje, do Estado. E ele cumpre... Pô, eu não sei, cara. Eu estou com uma visão tão diferente da mídia em relação ao governo dele. Eu acho que está fazendo um bom governo. Pô, você viu os índices, rapaz? Sim. É um troço impressionante, quer dizer. Eu acompanho. Então, não sei, dentro do que ele pode, né? É um governo de frente, chama um centrão no Brasil, né? Com um povo que é uma dificuldade para o país, né? Não é o objetivo. Mas ele está com um Congresso que é inimigo da sociedade, né? Não só do governo, né? Então, eu acho que ele está fazendo o que é possível. Agora, não adianta atribuir ao Lula e a quem está no governo uma tarefa que não é deles, é nossa. É nós. Não é de outra pessoa, é da sociedade civil. Você sabe que a gente tem que aprender uma coisa com os neoliberais? Como eles se organizaram. Eles não ficaram terceirizando. Eles montaram aqueles tal de... Lembra daqueles think tank? Sim. Que no fim da década de 90 era uma febre, assim, começo dos anos 2000. Foi ali que eles se construíram. Fazendo pequenos grupos, refletindo, dialogando. Surgiram pessoas que daí, como começou a entrar aí a internet, eles... Nós precisamos fazer isso, é nós que temos que fazer. Não tem que ficar terceirizando para judiciário, para executivo. A gente apoia quem a gente achar que deve apoiar no quadro da política profissional, e vamos dizer assim, mas nós temos que fazer esse caminho, não tem outra gente que possa fazer. Para daí desse troço vai ter que brotar lideranças jovens, lideranças novas, né? Que possam conduzir esse processo, né? Então, eu acho que é um modelo diferente do que está posto. Não é um modelo que vai disputar só governo, ele tem que disputar cultura, ele tem que disputar vida social. Você tem que ter cinema progressista, você tem que ter lanchonete progressista, você tem que ter encontros progressistas, entidades progressistas, vida progressistas, namoro entre as pessoas progressistas. Tem que ter ambiente de circulação social. Nós temos que lutar na cultura também. Isso o governo não faz, nem deve fazer. Então, acho que é isso. Muito bom. Serrano, tem perguntas aqui para o... Serrano para senador 2026, hein, Serrano? Senador, vamos salvar o Brasil. Só faltava isso para minha vida, né? Mas nada, para ficar pior, né, do que candidato a senador. Vai lá, Pedrão. Mas para o Serrano, no futuro mandato Lula, para o Supremo Tribunal Federal no futuro mandato, eu vou ficar bravo com o presidente se não rolar, hein? Mas acho que não rola, não, bicho. Tem comunidade já que não dá mais. Fátima XB mandou: Lula está fazendo o impossível. Boa tarde. Maria Tendlau mandou pra gente: Serrano, meu comentarista favorito. Muito obrigado, Maria. Neide Ponzoni está aqui com a gente. O G-Stack tem 3 perguntas aqui. Professor, lá nos Estados Unidos, dá para os deputados democratas entrarem com ações diretamente no Supremo como aqui? Por que os democratas não se mexem? O Cenoura não tem oposição? Deixa eu te explicar isso aí. É importante essas coisas no campo do direito, né? Nos Estados Unidos, eles usam um método que chama Judicial Review. É diferente, profundamente diferente do método europeu. Nós fizemos uma salada aqui. Eu vou te explicar primeiro quais são os métodos deles, depois a salada que nós fizemos. Nos Estados Unidos, eles usam um mecanismo pelo qual, numa ação concreta que um cidadão tem contra alguém, então, por exemplo, José contra João, o José alega essa lei é inconstitucional ou essa ordem executiva é inconstitucional. E isso vai indo em recursos até chegar à Suprema Corte, que vai decidir se é constitucional ou não. Essa decisão de agora da Suprema Corte não tocou no mérito se a ordem do Trump é constitucional ou não, porque aqui entre nós ela é evidentemente inconstitucional, ninguém tem dúvida disso. Ele só disse o seguinte:
O juiz lá de primeiro grau não pode suspender uma ordem executiva valendo para todos os cidadãos da sua jurisdição. Tem que ser para cada cidadão que questiona. Isso destruiu, na prática, a possibilidade de você dar ordem de suspensão de ordem executiva. Mas lá não existe, como aqui, por exemplo, um partido político, Ministério Público. Por quê? Porque lá esse mecanismo do judicial review é o cidadão norte-americano que provoca, que entra com uma ação contra alguém defendendo um direito dele, indivíduo, aquilo vai para a Suprema Corte e a Suprema Corte, ao olhar aquele caso, fala, não, essa pretensão do sujeito há uma vulneração do direito dele porque a lei é inconstitucional. Aí ela declara inconstitucional a lei. Lá, como tem o sistema de precedentes, onde a decisão da Corte Superior vincula a decisão da Corte Inferior, acaba valendo para toda a sociedade por causa dessa vinculação. A Suprema Corte decide, todas as outras cortes inferiores têm que cumprir. Mas veja que é no exercício da jurisdição comum, um indivíduo lutando no judiciário contra alguém. Na Europa é diferente, lá é o que a gente chama de controle político de constitucionalidade. Lá, alguém é legitimado, pode ser o cidadão, pode ser um partido, pode ser o Ministério Público, a ir até o que eles chamam de Corte Constitucional. Nos Estados Unidos, por ser uma jurisdição comum, a Suprema Corte é um órgão do Judiciário. Na Europa, não. A Corte Constitucional não é um órgão do Judiciário. Ela é como se fosse um órgão à láteri, ao lado dos três poderes, que controla a constitucionalidade de ato dos três poderes, do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário. Ela não é ligada ao Judiciário. Ela é um órgão político de controle de constitucionalidade. E ela pode ser acionada por alguém legitimado em cada país a fazer isso, e ela faz daí a verificação da constitucionalidade das leis e das medidas do Executivo, e também das medidas do próprio Judiciário, face à Constituição em abstrato. Não precisa haver um interesse de algum prejudicado. Então, é um modelo mais semelhante a isso que você está falando. Aqui no Brasil, nós fizemos um mix. O brasileiro acha que vai juntar a mulher inteligente com o cara bonito, o filho vai nascer bonito e inteligente. Às vezes nasce bonito e feio. Mas ele juntou esses dois modelos, né? E surgiu, deu um modelo que é um mix. Você tem a Suprema Corte nossa, é ligada ao Judiciário, pode declarar inconstitucionalidade de leis e de atos do Executivo em casos individuais, mas também pode fazer que nem faz os europeus, o Ministério Público ou os partidos políticos, como você fala, tal, vão lá e questionam uma lei em abstrato. Isso não é possível fazer nos Estados Unidos. Então, é só para te explicar isso, esses modelos, né? Senhor, aproveitando, o governo deveria acionar o STF, no caso aí do F, na sua opinião? Eu acho que sim, eu devo até dizer, eu estou aí, junto com o Marco Aurélio, nós estamos coordenando, aí, passei o fim de semana escrevendo um parecer, mostrando a inconstitucionalidade da medida. Tá. Não sei nem se eu deveria falar isso aqui, mas o Marco Aurélio é quem está coordenando a parte política aí. Eu fiz o texto, né? Em que a gente está questionando a inconstitucionalidade desse decreto legislativo que anulou o ato do Executivo. É uma invasão imensa na competência do Executivo e, pelos fundamentos do decreto, na própria competência do Judiciário. Então, eles estão querendo transformar o Brasil numa ditadura do Legislativo, né? Não pode ser assim. República não é isso, democracia não é isso, né? Aí vocês vão encaminhar esse parecer para o Lula, aconselhando... Eu já encaminhei o texto para o Haddad ontem, e o Marco Aurélio vai encaminhar isso para as autoridades. Ele é que é o homem, nosso ministro sem pasta, né? Então, o nosso ministro sem pasta, sem dúvida. Ele que faz a mediação. Eminência parda do governo. Eminência parda total. Então, ele é que faz a conversa com os caras. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, que acho que, associado ao que você começou falando, há uma deturpação do que é a República também, quando o Congresso passa a ter esse tipo de atitude golpista? Pois é, porque, veja, tem várias concepções sobre o que é a República na teoria do Estado e na teoria do direito contemporâneo, né? Tem uma concepção mais estritamente formal de que República é o sistema em que você tem periodicidade do mandato. Monarquia é o sistema em que você tem vitaliciedade dos mandatos. Essa coisa positivista de querer ir entendendo a realidade pelo sentido dos conceitos de linguagem, né? Que é sempre muito imperfeito. Eu, por exemplo, estive em Brunei, onde você tem um império absolutista, um sultanato, com mandatos. Que loucura! Você tem 8 sheiks lá, e eles revezam no exercício do poder de sultão.
Os outros são ministros, enquanto aquele é sultão, e aí vai revezando, né? O Vaticano, você não tem uma monarquia hereditária, é uma monarquia absolutista, uma monarquia vitalícia, mas eleita, né? Então, veja que esses modelos, eles são muito abstratos, eles na realidade nunca vão existir assim, né? E aí tem autores, Balador e Parieri, por exemplo, aqui no Brasil, Geraldo Ataliba, que passaram a tratar essa questão de outra forma, que me parece mais assim, completa, que eles começam a falar, não, tem certas características que uma república tem que adotar para ser uma república moderna, né? A não ser uma república romana lá da antiguidade, né? E uma dessas características é a divisão de poderes, né? Ou seja, você ter divisão de funções, na realidade, né? O poder em si estatal é uno, é o poder de soberania, né? Ele é meio indivisível, mas você divide as funções, as finalidades para quais o poder soberano é usado. Então você tem que ter alguém que exerça a função judiciária diferente de alguém que exerce a função legislativa, pelo menos. Às vezes tem sistemas em que você tem as repúblicas parlamentaristas, em que o legislativo exerce a função executiva também. Mas é isso. E você tem que ter divisão de funções. Agora, todo modelo autoritário quer acabar com a divisão de função e centralizar na mão do Führer o poder. Por isso é que os juristas do nazismo, Carl Schmitt, por exemplo, defendiam que o guardião da Constituição não podia ser a Corte Constitucional, tinha que ser o Führer. Sempre. A lei era o Führer, perfeito. Isso. Então, isso se reproduz hoje em dia. Por que esse conflito da extrema-direita com o judiciário? É pelo que o judiciário significa de limites ao poder deles, quando eles ocupam o poder, né? Então, é isso que a gente tem que ter claro, a divisão de funções, e é um atentado à República. O que o Trump quer nos Estados Unidos é que, como os Estados Unidos foi a primeira república, como é primeira, gente, mantém grandes traços de monarquia, né? Você vê o poder que o presidente americano tem, impressionante, né? O que ele quer, assim, é simplesmente acabar com os limites poucos que existem na República Americana ao poder do presidente. Ele quer ser o imperador. Ele não se aceita com o papel de presidente da República, ele não quer ser o líder da sociedade. Não, Lula, que vai lá e dialoga, conversa, mesmo com aquele bando de escroto que está no Congresso. Sim. Por isso que eu odeio política com prática. Assim. Imagina, você tem que passar a única existência material da sua vida dialogando com esses caras. Mas o Lula está lá, é o nosso líder, está lá para fazer isso e tal, e faz isso, dialoga com aqueles picareta e tal, tudo bem, é um jeito. O Trump não quer dialogar com ninguém, quer fazer o que ele quer. Quer ser um imperador, não quer ser um presidente da República. Né? Não é o estadista do contemporâneo, né? É um reacionário, é um cara do mal extremo que está tentando destruir o país dele, né? Com toda a tradição de common ground, de valores que o país dele tem, né? Então, para ele poder exercer poder, é uma coisa muito maluca, muito individualista, psicopática mesmo. Mas é isso que a extrema-direita é psicopática, em essência, né? Sociopata, né? Então, quando se atenta contra o judiciário, no fundo, não é que está se atentando contra o judiciário. A gente, quando defende o judiciário, não é defender as figuras que estão lá, o conservadorismo desse judiciário que habita o Brasil. Não é nem conservadorismo, estou sendo gentil aqui, o reacionarismo que habita esse ambiente, o fascismo que habita esse ambiente, não é isso, não. É que nós estamos defendendo a divisão de funções, que é importante, por enquanto, para que a gente sobreviva, inclusive, nesse ambiente aqui, né? Então, e esses caras são contra. O que eles estão atacando não é o Xandão. Eles estão atacando a República, né? Como falava Geraldo Ataliba, não há República sem divisão de funções. Balador e Palieri falavam o mesmo, com razão. E outros autores também, né? Perfeito. O Lula é republicano demais, nessa compreensão, assim, mesmo o que você está dizendo aí, da nossa necessidade de reafirmar a democracia. Nesse mundo, o Lula não tem mais lugar? Ou você, ou eu. Não, eu acho que, primeiro, eu acho que a nossa geração já foi, Kiko, me desculpe. Vocês têm que abrir. Esse trem já partiu. Tem algumas coisas que estão embaixo, que tem que estar embaixo. O negócio de ser homem, negócio de ser velho, isso aí tudo está meio. Está embaixo, hoje nós temos que reconhecer que está meio embaixo. Assim. Sim. Então, assim, mas eu acho que assim, tem que surgir gente nova. Uhum. Se a gente quer sobreviver, além da gente, quer que os nossos filhos possam ter uma vida melhor, tem que existir gente. Nos termos que você colocou, um cara que dialoga, está fora de lugar? Está fora de espaço? Não pode estar fora de lugar. Não. Tá. É o momento. Quando cresce a extrema-direita, o diálogo não tem muito jeito mesmo de funcionar, né? Uhum. Porque a extrema-direita não é do diálogo. Eles vão avançando e querendo matar a gente. Como é que você dialoga que quer te matar? Né? É difícil, né?
Então não tem. Eles querem provocar guerra como o cotidiano da vida. A extrema-direita é a transformação da política, e política é o quê? Guerra e diplomacia. É os dois, né? Só em guerra. Eles querem isso. E normalmente que eles são mais fortes, né? Naquela situação. Né? Então, E armados. Nós não. e armados. A gente deve se armar? Não, acho que não. Acho que não é para isso. Nós temos que ir no nosso caminho. A disputa não é... Ela passa muito pelo simbólico, ela não é só material. Às vezes é material na história. Mas nessa vida com internet, com essas coisas, ficou cada vez menos material, né? Você pode ver que eles são menos materiais. Eles não fazem tropas uniformizadas com a extensão que a SA teve. Verdade. Né? Eles não fazem mais isso, porque sabe que não funciona, né? Em compensação, eles têm um exército aqui na internet que é algo impressionante, é quase que uma tropa uniformizada. Né? A disputa, a guerra está cada vez mais simbólica. Você pode ver, os países entram em conflito, e o conflito não é muito na arma lá, é na narrativa que sai dali. Né? Que tipo de discurso que... A área de vocês está sendo o grande território de guerra atualmente, nessa área de comunicação. Sim. Eu acho, né? A impressão que me dá. Eu tô aqui, eu já estou, você me leva para palpitar em coisa que eu não tenho segurança nenhuma. Assim, eu sou um mero palpiteiro aí. Né? Diga lá, Pedrão, o que você tem de pergunta, meu caro? Vamos lá, que tem algumas questões aqui do pessoal. Gente, contribuam, só falta os superchats aqui, a gente só precisa dessa ajuda de vocês, já fechamos os membros. A Fernanda DS pergunta: professor, precisamos de uma nova teoria socialista adaptada à realidade contemporânea. Até Marx hoje teria atualizado a sua teoria. O mundo é outro e precisamos dialogar com o povo. É isso, professor? Eu acho que sim, sem dúvida alguma, né? Até porque o Marx ele criou um método, um jeito de você ver a realidade, né? Que fez com base em Hegel, avançou muito Hegel, e foi um cara genial, para mim, talvez o cara mais genial da modernidade, né? Agora, óbvio, uma teoria produzida no século XIX, né, gente? É óbvio que tem um monte de coisa. Ele não é que ele está errado ou certo, ele está insuficiente, isso me parece evidente, porque a própria postura do ser humano ante a vida, né? Ele tem a geografia dele também, né? O ambiente, todo ser humano é geograficamente, historicamente localizado, não tem jeito. Né? Então, por exemplo, ele falava do capitalismo na relação de emprego. Ele teve razão como sacar uma tendência, mas na época que ele existiu havia o capitalismo escravista, como no Brasil. Não havia na Europa, mas aqui havia. Né? Faltou uma descrição disso, só para te dizer da própria época dele. Faltou uma descrição da política como afeto. A realidade não é só o concreto, né? A realidade material é o afeto. Né? O ser humano se movimenta. Outros autores posteriores no próprio território do marxismo, como Walter Benjamin, foram mais felizes nesse aspecto, por exemplo. Né? Benjamin e outros ali, né? Então, primeiro, eu acho que Marx não pode ser lido sozinho, tem que ser lido dentro de uma tradição, tem que ver quem escreveu depois, dentro da própria tradição dele. Né? E segundo, Lenin, por exemplo, é um autor importante de ver sobre teoria do Estado, né? Minha área. Né? Então, você tem muita gente para ler de formas diferentes. Para mim, os europeus, a escola de Frankfurt, né? E até autores que não são estruturalmente marxistas, como Agamben, Foucault, precisam ser lidos. Né? A gente não pode querer ser reduzido em leitura. Leitura e conhecimento tem que ser dieta variada, não dieta de proteína só. Né? Então, acho que é isso, quer dizer, sem dúvida alguma. Mas a gente constrói isso não é só dialogando, assim, é na realidade, é no movimento, é na força do movimento. Então, a gente tem que se mobilizar, tem que criar ambientes de reflexão, think tanks que nem os liberais fizeram. Em suma, tem que ter esse tipo de sociedade civil e a gente pensando junto com a ação, né? Uma das grandes contribuições que Marx deu é isso, quer dizer, o pensamento é ação, e ação é pensamento, né? Nem cabe a ideia pragmatista, tóxica, de que você só interessa o concreto ali, as relações, como também não cabe a visão teórico-purista, tal, quer dizer, subjetivista, né? Ação é pensamento, pensamento é ação, né? Deixa eu perguntar uma coisa com provocação. Tem um educador que é próximo de nós que recomendou um texto do Marx. E aí veio uma moça do movimento negro e cobrou dele, porque que ele estava pedindo que os alunos lessem um branco europeu. E aí ele falou, mas você tem alguma sugestão? E ela não tinha um texto obscuro lá. Você vê também um problema nesse identitarismo militante na academia e que acaba também travando uma luta da esquerda, ou isso não é um problema?
Deixa eu ver como é que eu acho meio complexo isso, né? Porque, por exemplo, por um lado, o pessoal do movimento negro tem razão. Eu vou te dar um exemplo. A gente costuma falar, nós, na aula de teoria do Estado e teoria do direito, de como... Aliás, no Brasil, acho que eu fui o primeiro a falar, porque ninguém nem... Todo mundo já falava de John Locke, uma visão anglo-saxônica, né? E eu comecei a apontar que não. Que, na realidade, os direitos na modernidade, eles nascem em português, depois em espanhol, na Escola Ibérica da Paz, que há textos produzidos aqui em português pelas universidades de Coimbra e de Évora, né? E depois você tem o fenômeno dos monarcômanos, dos protestantes franceses, que vão criar a teoria dos direitos no plano, de uma forma ainda inicial, teológica, transcendente e tal, mas vão estabelecer lá. Mas o que eu falo não está propriamente certo. Na realidade, os direitos vieram... Se tem notícia de, já no século XII, a Carta de Manden, que vem da África. Era uma carta com uma constituição oral, né? Então, vamos dizer assim, não estão totalmente errados quando falam disso. O europeu ele dialoga muito consigo mesmo. E o processo de dominação dos outros povos foi um processo que leva a um certo obscurecimento epistemológico, né? E isso, para mim, é fato, leva mesmo, né? Então, ter um certo pé atrás com qualquer forma de pensar. O que eu falo pé atrás? É ter criticidade. E criticidade a gente nunca pode perder em relação a nada. Então, quando você lê um autor europeu, você sabe... Eu acabei de falar aqui, o Marx falou Sim. muito bem do capitalismo de emprego, mas não falou nada do capitalismo escravista. Sim. Então, é um déficit. Mas isso, agora, isso é uma coisa. Outra coisa é você chegar e dizer, não vai ler porque isso é um traço que me lembra muito aquela coisa de queimar livro em praça pública. Não existe nada que não deva ser lido. Nada que foi escrito por um ser humano não deve ser lido. Não existe texto maldito. Isso é um tipo de forma de pensamento muito atrasada em relação ao que deve ser, né? Você tem que estabelecer... O ato de conhecimento, ele não é algo do sujeito. Não é algo apropriável por ninguém. Não é produto, não é uma mercadoria. Foi transformado em mercadoria equivocadamente. Porque ele é algo que ocorre entre os sujeitos. Entre os homens, e não nos homens, e não no sujeito. Né? Portanto, é algo que se desenvolve entre a gente. Né? Uma coisa é você ter uma ideia de lugar de fala, como tendo essa noção de que as pessoas são geográfica e historicamente localizadas e socialmente localizadas. Ter esse pressuposto, essa visão crítica. Outra coisa é dizer que alguém não pode falar algo, que alguém não pode ler algo. Isso me parece, pelo que eu li, inclusive, do que é lugar de fala, me parece um equívoco no uso do conceito teórico. Não é isso que foi falado, né? Nem é isso que... eu acho que é um uso militante, às vezes equivocado, do conceito teórico, né? As pessoas podem e devem falar. As pessoas podem e devem refletir, podem e devem ler tudo, né? Um autor como Marx, quando a gente fala em um mundo mais igualitário, nós estamos falando no acesso à riqueza simbólica por todo mundo, e não na destruição da riqueza simbólica. Não é você pegar Da Vinci e tocar fogo porque ele era clerical. Ou branco italiano. Michelangelo, porque pintava aquelas... Vai lá e toca fogo no Vaticano porque era da igreja. Não é isso. Né? Não pode ser isso. Quer dizer, nós estamos falando de se apropriar da riqueza da humanidade como riqueza da humanidade, né? E não de destruí-la, porque foi produzida por essa ou por aquela pessoa. Como também me parece assim, não me parece de ser o caso de que se deva ler apenas o que é o padrão de certo comportamento. Agora, é óbvio que o que deve fazer é ler mais, né? Por exemplo, nas faculdades de Direito se discutia a Carta de Manden, né? Que foi produto da tradição negra, né? De um reino negro, né? E que foi a primeira Constituição, muito mais do que a carta do João Sem Terra, etc., tal, que só falava de problemas de poder e de exercício do poder, muito mais que a Bill of Rights, que também só falava de estruturas de exercício de poder. Foi uma carta oral, mas que tratou dos direitos. Tratou concretamente, pelo menos pelo que eu pesquisei na vida, a primeira origem que você pode falar em defesa de direitos, que não foi na Europa, foi na África e veio da cultura negra. Então isso tem que ser falado nas faculdades de direito, tem que ser estudado.
nas faculdades de direito, por branco e por negro, por amarelo, por quem for, mas tem que ser estudado. Então não dá nem para um lado nem para o outro, não dá para você querer vir com esse tipo de fala, que eu acho que é equivocada, mas também não dá para desconsiderar. Tem que ver que ocorre mesmo um obscurecimento de um saber que se deu em outros mundos. E não vou falar só de negro, Kiko, no mundo árabe. A China, que a gente não sabe nada, não é? China. Quer dizer, tem que aprender. O mundo está aí para ser conhecido, né? Por árabe, que civilizou a Europa. Né? Eu gosto de um pouco de etanol, sabe, na vida. Eu gosto de um vinhozinho, gosto de um esquinho, mas eu costumo falar para as pessoas, os árabes eram bebedores de vinho, uma vida muito mais sofisticada, complexa. Os europeus estavam de azul e bebiam uísque de bosta na época, álcool só para se aquecer. Então, quer dizer, os árabes civilizaram os europeus, essa é a realidade. Quer dizer, então, tem um monte de conhecimento interessante no mundo árabe, na cultura árabe, que não pode ser jogado para fora também, entendeu? E acho que esse mundo muito dividido também, em coisas que não devem nos dividir, a gente tem que se dividir aonde? Quem se apropria da riqueza material, quem não se apropria. Quem se apropria da riqueza simbólica, quem não se apropria. Qual a função? Para todo mundo ter acesso. Para todo mundo ter acesso. Acho que é isso. E não propriamente ficar eliminando aquele fulano porque ele é branco, ou porque ele é negro, ou por causa disso. Isso aí, para mim, não me diz... Não sei, né? Talvez eu esteja velho, mas para mim não me diz muita coisa quando vejo isso aí. Não, você está falando a nossa luta da esquerda é coletiva, nunca foi sectária. Claro. Sectários são eles, né? Para mim, da esquerda do humano. O humano é coletivo. Nós não temos. Esses caras estão indo contra a natureza quando eles. Se há algo que pode se falar, natureza humana é um conceito difícil mesmo, mas se há algo que se pode falar como natureza humana, é que nós somos seres coletivos. Né? Quando eu penso linguagem, é a comunidade em mim. Não foi, eu não chamo isso aqui de celular porque eu resolvi chamar de celular. É porque a comunidade me ensinou isso aí, ela passa por mim. Hoje em dia, tem aquele cientista progressista que é dos Estados Unidos, me lembro o nome dele, que eu vejo toda hora vídeo dele, procuro ler as coisas dele. Aquele que fica nos Estados Unidos, mas ele é brasileiro, que é do nosso campo, que faz... Não é Stiglitz. Não, aquele que fez lá na Copa do Mundo... o Nicoleles. O Nicoleles. Ele estava falando outro dia, você chega a ter hoje em dia descoberta pela neurociência de redes neuronais entre os seres humanos. O meu neurônio se comunica com o teu.